Hoje os cartórios de protesto constituem-se numa das mais eficientes máquinas de colaboração ao Poder Judiciário e à própria sociedade, no sentido de tornar indiscutível cobranças que são feitas sob a luz da fé pública, da certeza, a partir de intimação pessoal, o que torna muito mais seguro e muito mais imparcial essa cobrança. Como nós sabemos, hoje o tabelião de protesto ele poderia ser chamado de um juiz extrajudicial, porque ele tem os mesmos predicados que um magistrado num processo típico teria, que é a oficialidade, que é a imparcialidade. Ele atua com a posição de mediador, e a gente não pode esquecer que hoje a mediação é a tônica mais moderna das legislações processuais das sociedades mais modernas que nós temos no mundo. Então, o tabelião de protesto é aquele agente público que concentra essas prerrogativas e essas competências. E os números não param de ratificar a importância dele para esse aparelho judiciário. Por quê? Cada protesto no Brasil você tem um juiz que o fiscaliza. A gente pode dizer que cada registro público de protesto no país você tem um juiz que o fiscaliza. Isto é a maior garantia que a sociedade brasileira pode possuir no âmbito extrajudicial. Por conta dessa interveniência do Poder Judiciário na cobrança que é feita lá no cartório de protesto, quando uma certidão de protesto chega ao judiciário para ser alvo de um processo judicial, o Estado juiz que vai atuar lá no processo, ele fala: isso aqui eu já conheço, porque eu intervi nesse processo. Ou seja, há literalmente uma integração do Poder Judiciário nesta fase pré-processual. Então isso tudo traz uma garantia incrível e um score de recuperação que é fantástico. Só utilizando como exemplo a dívida ativa da União Federal, a PGF, a Procuradoria-Geral Federal, encomendou no ano de 2009 2010 um estudo do IPEA para saber quanto custa um processo judicial da cobrança de uma dívida, seja ela qual for. Pasmem, os números atualizados hoje já devem ultrapassar a casa dos R$8.000, tranquilamente. Nós estamos falando naquela época já algo em torno dos R$7.000. Ou seja, isso para cobrar uma dívida simples. Significa que, a partir desse estudo do IPEA, encomendado pela PGF, a recuperação na Justiça Federal, que girava em torno de 3% da União Federal, hoje no cartório de protesto, ultrapassa os 30% de recuperação. Nós estamos falando num incremento de praticamente 1000%, sem sobrecarregar o Poder Judiciário, desonerando a própria sociedade. Cada vez que você tem menos processos, é mais economia social, ou seja, aumenta-se a arrecadação de receita pública e diminui-se o custo que a sociedade teria para a manutenção deste sistema, dessa máquina de cobrança, mas que antes do tabelionato de protesto era demasiadamente pesada e ineficiente. 36. Muito bem, o artigo 236 da Constituição Federal é sem dúvida nenhuma um dos mais modernos que a Constituição Federal engendrou, na medida em que cria um sistema notarial e registral, onde o próprio Estado fica trancado de proceder à execução direta desse serviço que é categorizado na doutrina do direito administrativo como um serviço de utilidade pública, ou seja,
Existe um monopólio estatal, mas o Estado quis que os agentes públicos responsáveis pela execução desses registros e dessa atividade notarial fossem recrutados mediante concurso público, e concurso público dos mais difíceis. Com isso você tem garantido o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um dos princípios incertos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que estão lá os princípios da legalidade, da moralidade, pertinentes a todos à administração pública, e o da eficiência. Ou seja, quando eu posso recrutar um agente público com alta capacitação, com responsabilidade civil direta, isto é outra garantia para a sociedade. O tabelião, o oficial de registro público, não é uma pessoa jurídica. Ele responde com seu patrimônio pessoal, da sua família, dos seus filhos, pelos atos ilegais que porventura venha cometer. Isto é uma garantia social imensa. Os advogados sabem muito bem o trabalho que dá para desconstituir uma entidade, uma pessoa jurídica, para se alcançar os bens dos sócios. No cartório não. No cartório é o próprio patrimônio do tabelião ou do registrador público que responde por qualquer indenização que surja a partir da execução desse ato notarial ou registral sob sua responsabilidade. Então, nós podemos dizer, esse é um sistema extremamente vitorioso, que garante para a sociedade, em termos proporcionais, garantias como o preço do serviço. O serviço ele é remunerado por tributo, que é uma taxa. Os emolumentos que servem de remuneração pela prática dos atos notariais e de registro, eles são categorizados pelo Supremo Tribunal Federal como taxa. E qual é a vantagem disso para a população? Quem fixa esses valores são os representantes do povo, são os parlamentares. Em cada estado da federação e no Distrito Federal, são os representantes do povo que balizam esses valores, ou seja, não tem estabelecimento unilateral de valores e preços, como acontece, por exemplo, com os bancos, com as companhias seguradoras, em que os seus balizamentos são de ordem econômica, macro e quase, poderíamos dizer assim, abstratos. Existe a possibilidade do estabelecimento unilateral de preços com um ambiente concorrencial. No sistema notarial e registral do artigo 236 não existe concorrência, existe um serviço público prestado com eficiência, com um agente público que é civilmente, administrativamente e criminalmente responsável por qualquer ato ou prejuízo que venha causar à sociedade.